Oi, seus lindos e lindas! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Sara e hoje eu resolvi trazer uma inspiração de uma maquiagem sofisticada, chique, glamourosa, rainha do funk. Brincadeira, sacanagem. Uma inspiração de uma maquiagem bem bacana para utilizar em eventos. Então, se tá sem condições de estar investindo num bom profissional para estar fazendo a tua maquiagem, tu mesma vai fazer em casa, tá aí uma opção que eu vou trazer pra vocês com produtos baratinhos, bem bacana, que tu vai conseguir reproduzir aí. Então, seus lindos, já coloquei aqui minha faixinha para proteger o cabelo e também já preparei a minha pele, que inclusive falei sobre isso muitas vezes em outros vídeos aqui do canal. Então, se tu é novo, chegou aqui agora, assiste esse vídeo, deixa o like e depois vai fazer a maratona dos meus vídeos. Não são muitos vídeos que tem aqui ainda, mas tem muitas dicas bacanas e principalmente sobre essa questão da preparação da pele, que eu bato nessa tecla, porque é importante a gente proteger a nossa pele, mas também influencia muito na durabilidade da nossa maquiagem. Então, quanto melhor tu preparar a tua pele, mais tempo a maquiagem vai durar. Outra coisa que eu já deixei prontinho, preparado aqui, são as minhas misturinhas para corretivo e para base. Para corretivo, eu fiz uma mistura de um corretivo mais claro da Avon, bege 2.9, e de uma base de alta cobertura da Dalla, número 6. E para pele, para base, no caso, eu vou estar utilizando a misturinha da base Fernanda da Boca Rosa e a bronze 1 da Mary Kay. São misturinhas e produtos que eu já mostrei também aqui no canal, como é que eu faço, quais são os produtos que eu utilizo. Quem tá me acompanhando aqui há mais tempo percebe que eu tô utilizando sempre os mesmos produtos, mas a ideia é essa, mostrar pra vocês que com poucos e com produtos baratinhos a gente consegue tá fazendo aí uma boa maquiagem também. Então chega de enrolação, de falaçada, né, e vamos para o que interessa, que é fazer a maquiagem. Vou começar pela minha sobrancelha, então eu inicio fazendo o preenchimento dela com essa paletinha aqui da Ruby Rose, que é super versátil, tem 3 tons e eu vou estar utilizando o tom mais escuro. Para me auxiliar nessa aplicação, eu vou estar utilizando esse pincelzinho chanfradinho, que ele é perfeito para estar fazendo esse preenchimento de sobrancelhas. Fiz o preenchimento das sobrancelhas, como vocês podem perceber, porque não tá nem um pouco discreto, né? Tá bom. Mas assim, gente, eu tenho micropigmentação e eu sei que hoje tá muito em alta as sobrancelhas com aspecto mais natural, as sobrancelhas penteadinhas pra cima, com gelzinho, que evidencia mais os pelinhos. Eu acho que fica super lindo, muito bacana, muito moderno. Mas no meu caso, como eu tenho essa micro, que já tá um pouquinho falhada, dificulta um pouco mais trazer esse aspecto natural. Então, por isso, eu opto por fazer esse preenchimento completo para tirar essas imperfeições das falhinhas que tem da micro. Mas eu não gosto também de deixar esse aspecto muito pesado. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou fazer, né, depois do preenchimento, eu vou fazer o contorno para dar um acabamento melhor com o corretivo. E depois eu vou pentear com a escovinha para esfumar melhor e tirar esse peso que fica do preenchimento com a sombra. Depois de dar o acabamento da sobrancelha, eu vou fazer a aplicação do corretivo mais claro. Então, eu vou fazer a aplicação do corretivo em toda a minha pálpebra e também nos pontos de iluminação. Então agora eu vou fazer o contorno mais escuro, né, nas áreas principais, como eu sempre mostro pra vocês, testa, nariz, bochecha, com uma base mais escura, número 13 da linha My Secret da Dalla. Bom, já apliquei então os contornos, esfumei, ele tá bem acentuado e bem marcado propositalmente. E agora com o auxílio do pincelzinho língua de gato, eu vou fazer a aplicação da base. Mas não é só com pincel, eu gosto de dar o acabamento com a esponja porque fica mais uniforme.
Depois de fazer a aplicação da base de todos os produtos líquidos, eu vou para os produtos em pó. Com a pele ainda molhadinha, assim, eu vou fazer a aplicação do blush. Então, eu vou estar utilizando uma misturinha de blush vermelho com rosa. Tiro aqui o excesso e faço a aplicação sempre nesse sentido, assim, pra cima. Uma dica, evite arrastar o pincel, sempre faça aplicação com leves batidinhas, assim evita de estar arrastando os produtos de baixo. Chinelada aplicada, sacanagem. Blush aplicado, agora a gente vai fazer a aplicação do contorno em pó, então vai ser bem leve, vou tentar não precisar muito. Antes do pó, eu já vou aplicar o iluminador, tá? Vou aplicar um iluminador dourado na pontinha do nariz, e aqui no meio, e aqui na lateral. Feito isso, agora sim a gente pode estar selando com pó. Eu vou estar utilizando um pó da Playboy, acho que eu já até falei, translúcido. Vou fazer a aplicação somente nos pontos de iluminação. Para retirar o excesso desse pó, eu vou estar utilizando um pó compacto do meu tom, tá? E com auxílio de um pincelzinho de pó bem fofinho. E agora, para fixar tudo isso, eu vou estar utilizando um fixador de maquiagem. Você vai utilizar o fixador da sua preferência. Eu tô utilizando um da Avon. Só espirrar, deixar secar e aí a gente vai para o olho. Então, seus lindos, depois de concluir a pele, nós vamos para este olho Maravigold, que vocês já estão tendo o prazer de ver aqui. E eu vou demonstrar para vocês como é que eu fiz agora no outro lado. Para isso, eu vou começar com uma sombra marrom, um marrom mais quente, mas não um marrom muito escuro, um marrom um pouco mais claro, e um pincelzinho de esfumar para fazer a aplicação, um pincel pequeno. Eu vou começar fazendo a aplicação do canto externo para o cantinho interno, somente aqui em cima, tá? Eu vou subir um pouco mais essa minha sombra além do côncavo, para que o olho fique maior, com essa impressão de um olho maior. Como vocês já podem perceber a diferença de um olho com e de um olho sem a aplicação da sombra. Então, bora lá! Nós vamos ir esfumando essa sombra depois de fazer a aplicação ali com leves batidinhas com o próprio pincel. A gente tira o excesso da sombra do pincel e já vai esfumando bem levemente, tá? Sem forçar o pincel, sem apertar, porque assim a gente consegue fazer de uma forma mais fluida, sem deixar marcações, porque essa é a intenção do esfumado, né? Depois de fazer todo o esfumado, tudo certinho, a gente vai pegar um outro pincel de esfumar, um pincel mais fofinho, a gente vai colocar no pincel um pouquinho dessa sombra, vamos tirar o excesso e já vamos puxar essa sombra para fora, tá? Mas só um pouquinho. Vamos fazendo aos poucos, tá? Com pouco produto no pincel e puxando para não exagerar, porque a ideia não é fazer algo muito forte, é mais para dar um acabamento, para dar um detalhe nessa lateral. Depois de aplicar o marrom, esfumar tudo bonitinho, nós vamos fazer o cut crease, que é essa marcação mais clarinha que vocês estão vendo do outro lado. Para isso, eu vou estar utilizando um corretivo clarinho e também o auxílio deste pincelzinho fininho, que é o mesmo que eu utilizei lá no início do vídeo para fazer a marcação das minhas sobrancelhas. Então, eu vou pegar aqui e aplicar um pouquinho no meu pincel. E esse momento, ele exige uma atenção especial, um cuidado, uma concentração para não borrar, né? Porque é um detalhezinho um pouquinho mais chatinho de fazer.
Teve um outro vídeo que eu tinha feito, né? Não sei se vocês assistiram, um cut crease também, onde eu iniciei daqui bem do cantinho interno e fui subindo. Esse que eu vou fazer hoje é um pouquinho diferente, ele é mais aberto. Então eu vou começar daqui, mais de cima mesmo, e aí vou puxando até o final. Depois de fazer essa marcaçãozinha dele, aí sim eu vou preenchendo todo o espaço que eu preciso deixar mais clarinho. Se tu, assim como eu, tem umas dobrinhas no olho, se preocupe em sempre deixar o olho bem esticadinho para que a sombra ou o produto que tu esteja utilizando, aplicando nessa região, ele fique em todos os cantinhos, em todas as dobrinhas. Então se atente a isso e deixe sempre o olho bem esticadinho para garantir que vai ter pigmento em todo o teu olho. Nós vamos finalizar o nosso cut um pouquinho antes do final do nosso olho, tá? A gente não leva até o final porque depois a gente precisa voltar com a sombra mais escura para dar o acabamento. Então a gente termina ali um pouquinho antes do final do olho. Agora, para dar uma selada nesse corretivo, dar um acabamento nele, eu vou estar utilizando uma esponjinha e vou dar leves batidinhas só para dar o acabamento mesmo. O ideal é usar aquelas esponjinhas pequenininhas, mas eu não tenho aqui, então eu vou estar utilizando uma esponjinha de gotinha normal e vou dar algumas batidinhas aqui só para assentar melhor o corretivo. Bom, agora eu vou aplicar a sombra no cut, tá? Eu vou estar utilizando uma sombra marrom bem clarinha, que tem pequenos brilhozinhos assim, mas você pode estar utilizando um pó compacto, também vai dar esse efeito. Só que o pó que eu tenho aqui, ele vai ser muito escuro pro efeito que eu quero dar, por isso que eu vou estar utilizando uma sombra. Ela é uma sombra opaca, mas ela tem alguns brilhozinhos. Parece meio contraditório o que eu tô falando, mas é isso mesmo, tá? Então eu vou com um pincelzinho pequenininho, fininho assim, pequenininho, bem fofinho, eu vou fazer a aplicação dessa sombra. Porque é melhor o acabamento que esse pincel pequenininho, não corre o risco de eu acabar saindo pra fora, além do limite que eu coloquei ali do meu cut. Agora que eu já finalizei o cut, eu vou dar o acabamento aqui no final do meu olho e vou utilizar a mesma sombra, o mesmo pincel que eu usei lá no início, tá? Eu vou aplicar um pouquinho de sombra no meu pincel, vou retirar o excesso e aqui eu vou fazendo a aplicação já esfumando para dar um acabamento melhor. Eu opto sempre por ir aplicando aos poucos, mesmo que eu demore um pouco mais, porque assim eu consigo dosar a intensidade da minha sombra, para não correr o risco de eu ter que corrigir por ter colocado produto demais e ter ficado muito forte, muito marcado. Então por isso eu opto por ir colocando aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, e vou intensificando aos poucos até chegar ao ponto que eu quero. Agora nós vamos para o preto. Eu vou fazer a primeira parte de cima e depois eu vou puxar e fazer todo o contorno do meu olho com um lápis de olho preto. Com o lápis eu fiz o contorno em todo o meu olho e aí, como o lápis não estava muito forte, não estava muito intenso, eu peguei um delineador líquido, que ele é bem fininho, e dei o acabamento na parte de cima, rente aos cílios, desci e fiz aqui o cantinho lacrimal. Agora, com um pincelzinho de esfumar, também pequenininho, eu vou com uma sombra preta esfumar a parte de baixo do meu olho e o cantinho aqui externo. Depois de esfumar a sombra preta, eu vou voltar na sombra marrom com o mesmo pincel que eu usei lá no início e vou dar acabamento ao redor desse preto aqui na parte de baixo.
Antes de finalizar o olho e fazer a aplicação dos cílios, eu vou colocar um pouquinho de glitter na minha pálpebra por cima desse cut e também vou iluminar o arquinho da minha sobrancelha. Vou começar iluminando o arquinho com o iluminador que eu usei no restante do rosto, tá? Aquele douradinho. Só aqui, ó, pra dar uma erguidinha na sobrancelha, que eu acho que dá um charminho bem legal pra maquiagem. Uma sombra dourada cintilante, mais os glitter mesmo, eu vou aplicar por cima da minha pálpebra e vou subindo assim, dessa forma. Se tu vai utilizar essa maquiagem para um evento onde tu precisa que ela tenha durabilidade, eu aconselho a aplicar um pouquinho de cola de glitter na pálpebra e depois aplicar daí o glitter, porque tem a maior durabilidade. Eu não tô fazendo dessa forma agora porque eu não preciso que a maquiagem dure muito tempo. Agora sim a gente vai finalizar os cílios, tá? Eu vou fazer a aplicação no cílio postiço e vou dar o acabamento e depois a gente vai pra boca. Coloquei os cílios postiços e vou te dar uma dica se tu tem um pouco de dificuldade nessa parte. Capriche nos acabamentos dos cílios, tá? Aplica os cílios, deixa secar e depois vem passando o rímel no teu cílios natural para eles grudarem nos cílios postiços. Utiliza a mão, aperta eles, vai ajustando. Depois também é legal fazer a aplicação de um delineador na parte de cima também para dar o acabamento, para não ficar parecendo nenhuma colinha branca, para ficar assim bem bacana. Agora nós vamos pra boca e dessa vez eu vou aplicar um batom vermelho por um milagre, porque eu tô sempre com a boca nude, né? Mas dessa vez eu vou utilizar um batom vermelho. O batom que eu vou estar utilizando, ele é um líquido mate da Miss Lari, esse aqui, tá? Ele não é um vermelho vivo, ele é um vermelho mais fechado, que eu particularmente acho muito lindo. Então, seus lindos, esse é o resultado do tutorial de hoje. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Eu particularmente amei, é claro, né? Porque eu vou confessar pra vocês, eu só posto aqui vídeo das maquiagens que eu gostei de fazer, tá? Também deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, te inscreve se tu ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais que eu vou estar deixando o arroba aqui embaixo também. Um beijo e até a próxima!